Olá, meus amores, começando mais um vídeo aqui pro canal. E no vídeo de hoje eu vou mais uma vez sentar aqui pra achar o nosso cabelinho, né? A saga. Pra me sentir melhor. Tu já senta aí também, mulher. Já pega a tua prancha, sabe? Já, ó, começa. Eu vou pegar aqui esse pente yellow pra combinar com a blusita. Ó, gente, eu passei um produto no meu cabelo agora há pouco pra dar uma hidratada. E ainda tá meio molhado, mas eu não tô com muita paciência pra esperar secar, não. Meu secador deu um probleminha. Eu fui secar o cabelo de uma amiga minha e meio que deu uma forçada, né? E nessa forçada, subiu um cheirinho de queimado e nunca mais eu tive coragem de usar meu secador, porque eu acho que ele tá queimando. Mas é isso, olha isso, o cabelo super gostosinho de se, né, pranchar. Tá organizada nos fios. E hoje eu decidi sentar aqui, gente, pra conversar com vocês sobre um assunto que eu acho muito necessário, né? Porque assim, quando algumas pessoas vão contando suas histórias, o que você já passou, eu acho que isso vai ajudando as outras pessoas que estão vivenciando, que estão passando por algumas coisas, né? O assunto que eu quero trazer hoje, gente, é sobre essa questão de ser mãe solo, de ser mãe de primeira viagem, que nem eu sou, e, né, basicamente não ter rede de apoio. Eu sei que é muito difícil, principalmente no início, quando a gente ganha neném. Eu ainda tive a oportunidade, vou dizer assim, né, que eu não vou ver isso como algo ruim, mas eu tive a oportunidade de passar 40 dias na maternidade, né, que foi esperando a minha filha se recuperar, porque ela nasceu só com 1,5 kg. Então foram 40 dias pra ela, né, ir se recuperando. Ela nasceu de 8 meses, pra quem não sabe. Então foi uma barra, né? Só que por outro lado, gente, eu tentava ver o lado bom da situação, sabe? Eu ficava imaginando, já pensou se eu tivesse ido pra casa logo assim que teve, eu não ia saber cuidar da minha filha, mesmo que tivesse nascido com 3 quilos e mesmo que tivesse nascido de 9 meses, né? Então assim, Deus sabe de todas as coisas, né? Tive que ficar lá esses 40 dias, mas serviu pra mim aprender como que eu tinha que cuidar da minha filha, né? E nisso, gente, minha rede de apoio, assim, que eu tive pra me ajudar mesmo, foi nesses 40 dias que eu tive essas enfermeiras pra me ajudar, né? Depois disso, quando eu fui pra casa, eu passei só uma semana na casa da minha irmã. E logo eu mesma me incomodei de achar que eu poderia estar incomodando, sabe? Eu quero ficar na minha casa mesmo. Então esse nosso bate-papo aqui de hoje é voltada pra você, mãezinha, que tá passando por esse momento sozinha, que acha que vai ser algo muito difícil, assim, ao ponto de você nunca mais se recuperar, né? Deixa eu tentar ajeitar aqui essa câmera. Ao ponto de você achar que você não vai mais se recuperar dessa fase. Porque, gente, só quem sabe, quem passa. É uma fase muito, muito, muito difícil. Isso é fato, isso não é segredo. É muito difícil. Dizer que é fácil seria hipocrisia. Tem mulheres, gente, que não aguentam nem essa pressão, que perde o juízo, né? Mas, deixa eu dizer uma coisa pra você, mãezinha. Vai chegar uma época que você vai olhar pra trás e você vai só ver, sem precisar ouvir de ninguém, o quanto você foi guerreira, o quanto você conseguiu, sabe? Porque hoje, a minha filha já está com 2 anos e 10 meses. Porque em maio ela faz 11, em junho ela faz 2 anos. Exatamente, ela tá com 2 anos e 10 meses. E o que eu tenho pra dizer aqui pra vocês é que quando chega nessa fase que eles começam a andar, a gente se preocupa muito, a gente pensa que a gente tem que ficar correndo atrás pra eles não bater com a boca. Aí depois vem a fase que eles já aprendem a ir falando, e aí chega nessa fase de 2 anos, que é quando tudo começa a fluir melhor. Gente, é impressionante como os recém-nascidos deixam a gente assim, porque principalmente aqueles bebês que vai se acostumando ali no colinho de mãe, não quer outra coisa, senão o colinho de mãe. E aí é nesse período que a gente, fragilizadas ainda com os hormônios da gravidez, acreditem, os hormônios da gravidez, eles ficam na gente ainda até 2 anos. A gente tem um neném e tem que passar por esse período de 2 anos para os hormônios da gravidez, aquele que maltrata com a gente, aqueles hormônios que deixam a gente confusa, cansada, estressada, esquecida, tudo.
sabe? Então, assim, são depois de 2 anos que eles são exterminados do nosso organismo. E é muito real, é muito real. Eu vivia num cansaço tão grande, num negócio tão estranho, tão estreito, que às vezes eu pensava que eu tava ficando louca. Mas não, gente, é só uma fase e essa fase passa. E aí, quando chega nesse período de 2 anos, gente, aproveitem, se vocês puderem levar para um parquinho, para uma praça, para eles verem gente, ter contato com pessoas. Se tiver a chance de já colocar numa creche, coloquem, parem de querer deixar esse filho totalmente dependente de colinho de mamãe. Deixem essas crianças, esses bebês, diria assim, né? Deixem esses bebês descobrir o mundo. Claro que você vai estar sempre por perto, mas depois que eles fazem 2 anos, tudo flui muito melhor. Por exemplo, se você, que se for como eu não gosto de deixar minha filha na casa de vizinhos, na casa de primos, na casa de tios. Eu não gosto. Eu particularmente, eu zelo muito por ela perto de mim, debaixo dos meus olhos, né? Isso sou eu. Mas se você, por exemplo, tem alguém que confia, uma vizinha que é família, enfim, e que tem criança, não tenham medo de deixar essa criança se desenvolver, né? Ter contato com outras pessoas. Ou então faça como eu, por exemplo, hoje. Hoje a minha filha queria muito brincar com a filha da vizinha, sendo que a filha da vizinha, ela sempre tá aqui por casa, né? É como se fosse da família. Só que como eu não gosto muito de deixar ela longe dos meus olhos, eu fiquei lá com ela um bom pedaço. E nisso a gente já vai descansando mais, né, gente? Porque aí eles vão brincando, você vai desopilando, batendo um papo com as outras pessoas. Isso vai ajudar no desenvolvimento da criança e também no nosso bem-estar do dia a dia, porque como ela brincou bastante hoje, brincou muito hoje é domingo, né? E ela brincou demais. Por que eu deixei ela brincar hoje? Porque, gente, na semana ela estuda e vai pra casa da tia. Então ela tá perdendo mais esse contato com as meninas daqui de perto, com as vizinhas. Por conta que a nossa rotina é puxada na semana. Então quando ela chega já é basicamente já banhada, jantada, às vezes ainda janta, toma algum mingau, alguma coisa. E eu coloco pra dormir porque no outro dia o dia começa cedo. Mas aí, eu não quero também que ela perca esse contato com as amiguinhas, né? Porque pra ela é bom isso. E aí, hoje, como é domingo, a gente tava em casa, dia fresco, chuvoso. Hoje eu deixei ela brincar, permiti ela brincar bastante, ela brincou bastante. Não dormiu de meio-dia, né? E agora pela noite, já são 8 horas, ela está dormindo feito um anjo pra amanhã acordar cedo pra ir pra creche. Então, assim, essa fase, a gente pensa que não vai acabar nunca. A gente acha que... Gente, quando eu tava com ela só em colo, certo? Voltando aqui pra você, mãe, que tá passando por esse momento, que acha que não vai acabar nunca. Quando eu tava com ela só em colo, muitas vezes eu ficava olhando assim pro tempo e pensando, meu Deus, a minha vida se resume só nisso. E o resto da minha vida vai ser isso? A gente fica num pensamento que parece que nunca mais na vida a gente vai se levantar dali, daquela fase, né? Parece que vai ser sempre bebê e colo, bebê e colo. Por mais que pareça que a nossa vida estagnou ali, só naquela rotina de colo, bebê, rede, cama, enfim. Onde você mais fica com seu filho, você fica paranoica com essas coisas, pensando que o resto da sua vida vai ser só isso, só isso. E não, gente, uma hora passa, essa fase vai passar. Pode ter certeza que essa hora vai passar, a sua hora de voltar a ver a sua vida caminhando, vai chegar. Vai chegar o tempo de você conseguir colocar o seu filho numa creche. Vai chegar o tempo de você que sempre foi de batalhar, trabalhar, você voltar a trabalhar com mais garra, com mais vontade, com mais motivação, porque agora você tem um motivo, que é o seu filho. Então, assim, é um negócio tão, sabe, gente, é assim uma transição tão grande que a gente passa, que às vezes a gente acha que, gente, acabou pra mim. Vai chegar uma hora que você vai pensar assim, pronto, todos os meus planos, tudo que eu tinha em mente já era, agora é focar só pra essa criança crescer bem e eu fazer por ela o que eu devia estar fazendo por mim. E não, gente, não se anulem, não deixem pra depois, volte a se cuidar.
se o seu bebê é recém-nascido, por exemplo, é o período que ele menos se mexe, é o período que ele menos se move, é o período que tem menos risco dele cair, por exemplo, né? Até mais ou menos 7 meses, 8 meses, aí eles começam a rolar. Mas até aí, aproveita, se ajeita. Se você tá sobrecarregada e fala assim, mas eu não consigo, eu tô muito cansada, tente fazer um cronograma. Eu fazia muito isso. Durante o dia eu me dedicava pra ela. E todas as vezes, às 6 da noite, eu já acostumava ela sair de cima de mim pra eu poder arrumar a casa, limpar tudo. 9 horas, gente, eu já tinha feito o quê? Eu já tinha feito janta e almoço pro outro dia. Eu já tinha passado pano na casa, lavado louças, mamadeira, tudo dela que precisava. Roupa, certo que eu tinha uma vantagem sobre isso, nem toda mulher tem essa chance, né? Roupa eu sempre fui de colocar na máquina, então eu não deixava acumular muito. Basicamente, toda noite eu colocava na máquina. E se você não tem máquina, o conselho que eu dou é: não acumulem roupa. Tentem lavar o mais rápido que você puder para não acumular, principalmente peças íntimas e as fraldas do bebê, as roupinhas do neném, se você tiver poucas opções. Não acumulem. Crie uma rotina para esse neném se acostumando, sabe? Porque você também precisa se cuidar, você também precisa do seu tempo. Eu lembro que pra mim, gente, como você que talvez está assistindo esse vídeo, eu não tinha rede de apoio de ninguém. A minha única rede de apoio era a minha máquina de lavar roupa. Eu lavava lá as roupas e aí eu conseguia colocar o lixo pra fora, descia, colocava o lixo. Eu sei, gente, que a minha rotina de limpar a casa, e a casa que eu morava na época era bem grande, eram 2 quartos e tudo mais. Só que o que eu fazia? Eu tentava organizar todos os dias justamente para não acumular bagunça, para não acumular roupa suja, para não acumular sujeira dentro de casa e manter sempre a organização. E o que eu fazia? Colocava a neném pra dormir às 6 horas, colocava a musiquinha de ninar, ela ficava de boa. Nunca acostumei ela a dormir em cima de mim, assim, pra ficar, né, na teta dela e dormindo, não. Eu sempre acostumei balançar. Mas balançar é ruim, porque sempre vai ter que balançar. Mas, gente, numa necessidade, qualquer pessoa balançando, seu neném dorme. E peito e colinho, não. Tem que ser o seu. Então, acostuma isso. E aí, quando dava 9 horas da noite, eu já conseguia... Às 9 horas, eu já conseguia entrar no banho. Tomava meu banho, ficava bem cheirosa. Porque no outro dia, só Deus sabe que horas eu ia poder tomar o próximo banho. Por mais que eu acostumava muito assim, na hora que ela dormia, gente, na hora que eu tinha chance de colocar aqueles coxinhos dela durante o dia, o que eu fazia? 2 coisas mais importantes. Tomar um banho, pra estar sempre limpa com o neném, e fazer alguma coisa pra me comer. No dia que eu não conseguia fazer comida, gente, eu tinha que comprar quentinha. Porque a gente tem que se alimentar, né? Principalmente porque a gente vai estar amamentando. Então, assim, eu ainda amamento a minha filha, ela já vai fazer 3 aninhos agora, mas ela ainda está nessa mama, ainda não consegui tirar ela, mas diminuiu bastante, né, porque durante o dia a gente fica distante uma da outra, ela vai pra creche, à tarde eu tô trabalhando, então a gente não tem mais aquele contato diário, e é uma coisa muito boa, gente, uma indicação que eu tenho que dar aqui pra vocês. Se seu filho já tem 2 aninhos e você pensa assim, mas ele ainda mama, como é que eu vou colocar ele numa creche? Como é que eu vou voltar a trabalhar se ele ainda mama? Ensinem os filhos de vocês a comer com 6 meses, porque aí, quando você estiver dando ainda o peito com 2 anos, que nem eu estou fazendo, ele já vai estar comendo tudo, o peito vai ser só um complemento, sabe? Vai ser só mesmo um vício. E uma coisa que eu digo, se vocês puderem tirar ainda antes de 1 ano, tirem, porque acabou, minha filha. Chegou 1 ano e você não conseguiu tirar, acabou pra você, acabou. Vai ser difícil, porque eles são muito espertos. E aquele choro insistente do bebê, minha filha, aquilo ali não é legal. Se eu tivesse um próximo filho, que não é planos pra mim, não quero mais, nem posso, com 6 meses eu tiraria o bebê do peito. Mas a dentição, mas... Não. É muito difícil essa questão de estar amamentando um bebezinho já de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, porque eles são espertos. Por eles mamam até 10 anos, tá? Se deixar. Então, assim, é muito difícil essa questão. Uma coisa que eu digo, gente, não são fases fáceis, mas não são impossíveis da gente dar a volta por cima. Eu digo isso pra vocês porque o que eu passei sendo mãe solo... Vocês não fazem ideia, sabe?
Eu quero até dizer aqui pra vocês que eu tenho um outro canal. Esse outro canal tá rumo a 10 mil seguidores, mas é um canal que vinha de outro nicho. E quando eu joguei o nicho de maternidade, não foi muito bem aceito, assim, sabe? As pessoas não assistiam. E aí eu decidi recomeçar a fazer esse novo canal aqui. Mas se vocês quiserem encontrar meu canal, que tem também lá todos os meus pré-natais, que tem também toda a minha rotina que eu passei com ela. Tem muito conteúdo lá, muito. Antes mesmo da gravidez. Porque, assim, YouTube sempre foi um sonho. E eu sempre me encontrei aqui. Eu sempre fiquei muito bem, sabe, gente? Em gravar. Sempre gostei de ter vocês aqui como um escape mesmo de libertação, de curar a ansiedade, enfim, muita coisa. Então eu gravo há muito tempo. Eu gravo desde 2019, sabe? E aí, o meu canal de 10 mil inscritos não tava fluindo mais porque era nichos diferentes. Era outra coisa que tava dando certo lá. E quando eu comecei a lançar maternidade, eu achava que ia dar certo. Só que não deu muito por conta que é outro nicho, gente. A galera que tava lá no começo eram outras coisas. Então não dava muito certo. E aí, se vocês quiserem conhecer esse outro canal, comentem aí embaixo que eu vou deixar aqui nessa plataforma aqui, nesse novo. Eu deixo o link do outro, né? E é isso, gente. Ó, o cabelo tá secando já. E assim, foram fases muito difíceis, gente. Só que a gente não grava essa parte, né? Muita coisa que a gente passa não é gravado. Muita coisa que a gente mostra são só aqueles 10 minutinhos ali de ternura e bondade. De coisas fáceis, coisas mais simples. Mas pra vocês terem ideia, já aconteceu até da menina alojar dentro da minha quentinha, enquanto eu tava comendo, satisfeita, e a menina abriu um berro pra chorar. E chorou tanto, gente, nesse dia assim, porque queria colo, que eu coloquei ela no colo e fui comer. E naquilo a menina golfou dentro da minha comida. E assim, a cota do que eu tinha na época, eu tinha que ter uma organização financeira pra tudo, né? Pra exatamente tudo. Então, as pessoas hoje me veem, entre aspas, bem, demonstrando bem, mas não imaginam as coisas que eu passei. E que não convém, né, gente? Não convém eu contar pra qualquer pessoa. Eu conto aqui pra vocês porque eu conto em forma de testemunho, em forma pra ajudar. Porque eu não quero que você passe por isso. Já é um momento tão difícil. Outra coisa que eu passei, que no começo assim foi muito difícil, não era bem um preconceito comigo mesma, mas de certa forma era algo que mexia comigo. Às vezes eu tinha vergonha de sair assim pros cantos, ir pra um posto, ir pra uma praça sozinha com a minha filha e as pessoas me olharem com um olhar de julgamento. Tipo, olha, ela é com um bebezinho. Cadê o pai desse bebê? E, gente, eu juro pra vocês, eu passei mais ou menos quase um ano usando aliança pra disfarçar aquela frustração. E aquilo ali, gente, não era não era pra ser vergonhoso pra mim. Isso é vergonhoso pra quem se retira desse quadro. Entendeu? Isso não é vergonhoso pra nós mulheres que ficamos nessa situação. Não é. Só que depois, com o amadurecer das coisas, né? Eu fui vendo que quando as pessoas sabiam da minha história um pouquinho por cima, era mais fácil elas me ajudarem do que me julgarem. Mesmo que por trás fosse de outro jeito, né? Só, gente, que eu sempre fui uma pessoa assim, que eu tracei a minha vida, vida de estudos, vida de trabalho. Depois o meu sonho foi ter o meu esposo, depois foi assim, sabe? Eu sempre quis que a minha vida fosse traçada bonitinha, nada fora do canto. E aí aconteceu, como diz aquele ditado, o que eu mais temia. Aconteceu exatamente o que eu mais temia, de um dia me tornar uma mãe solo, abandonada, sozinha. E apesar que isso não é um problema nosso, isso não é culpa da gente. Isso tá no caráter de quem se vai, de quem se retira dessa cena, sabe? Então é isso, né? O vídeo é esse, gente. Eu tô tendo um probleminha aqui de memória, tá toda hora cortando o vídeo por conta disso. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho da mensagem desse vídeo, gente. É literalmente de passar força. É literalmente te dizer que tudo passa. Tudo passa. E uma hora você vai voltar a sorrir, o seu brilho vai voltar. Eu tô começando a voltar. E eu tenho fé naquele Pai do Céu que muitas coisas vão melhorar. Muitas mesmo. Não é só até aqui. Ainda vai